bom todos? Estamos aqui no 4º episódio do Cláusula em Aberta, trazendo hoje a doutora Karina Fonseca, especialista em Direito de Família e Sucessões, professora universitária de Família e Sucessões aqui no Recife, e trazemos um tema bastante polêmico, que traz muitas dúvidas nas pessoas ainda, e que a gente precisa esclarecer alguns pontos. Óbvio que não estamos aqui para tentar esgotar o tema, isso é muito difícil, mas a gente vai tentar esclarecer algumas posições que deixar o grande público ciente de algumas situações. Hoje o nosso tema é regimes de bens. Mas vou deixar um pouco a doutora Karina se apresentar e conversar um pouco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e poder participar desse importante programa, desse podcast, que visa aí esclarecer temas que as pessoas não abordam muito no dia a dia. Eu desejo muito sucesso a esse programa, que já é, desde o seu nascedouro, né, um sucesso. E é muito importante a gente falar sobre regime de bens, porque as pessoas não querem, de início, discutir questão patrimonial. Porém, a gente tem aquela brincadeira que a gente tem no dia a dia, né? No início tudo são flores, no início são meu bem, cá, né? Depois são meus bens para lá. Exatamente. Mas por que isso? Justamente aí por falta desse conhecimento sobre o regime de bens. Quando a gente pensa em discutir bens, a gente não está pensando em a pessoa tem algum tipo de interesse nessa relação, né? Ele não gosta de mim, ela não gosta de mim, ela está interessada nos meus bens. Vem a dúvida, né? Exatamente. Se é amor ou é interesse. E o que é a base da relação? É o amor, é o afeto. Então, precisa se discutir os bens. E qual é o maior índice de brigas pelo término do casamento? Justamente quando a situação aperta, né? Tudo era maravilhoso, mas apertou um pouquinho. Porque no início, às vezes, de um relacionamento, as pessoas querem demonstrar o que há de melhor, né? O que há de melhor no nosso comportamento, a gente quer oferecer para o outro o que há de melhor. E às vezes aquilo não condiz com a realidade do que a gente vive no dia a dia, né? E aí, quando a gente se junta, quando as pessoas se juntam, vai realmente ver aí a realidade, né? Como é o dia a dia, como é dividir ali um pacote de sal, como se fala, às vezes, na brincadeira, né? Porque demora a acabar o pacote de sal, né? Nem tanto, às vezes, hoje em dia. Mas aí tem que ter cuidado com a pressão. E aí as pessoas esquecem de discutir o que há de mais importante, a questão patrimonial. E isso leva ao fim dos relacionamentos. E deixando bem claro também a todos que isso aqui está falando de casamento do mesmo gênero, de homem e mulher, casais homossexuais, casamento, união estável, isso aqui vale para todos os regimes que vão ser transcritos aqui, vão ser conversados aqui, vale para todas as situações. Então, adentrando agora para o panorama jurídico, para a gente falar realmente dos bens, a gente já sabe quais são os bens, mas os mais polêmicos. Você pode trazer, a gente sabe que tem um regime parcial, que é o mais comum, e se a gente não adotar ele como sendo nosso, é o que a lei impõe, e a comunhão total, algumas mudanças que houve há pouco, e também até as projeções que vai estar na reforma do Código Civil, né? Isso, exatamente. É muito importante que a gente tenha autonomia da vontade para escolher, né? Lógico que a gente tem algumas normas gerais que o Estado impõe para o casamento e a união estável, né? O casamento, quando a gente fala, é o ato mais formal, né, e solene do direito. Solene por quê, né? Porque é cheio de formalidade, cheio de exigências legais para a sua validade. O que é que a gente precisa? Se a gente não escolhe qual o regime de bens, o Estado automaticamente escolhe por a gente, né? Que é o regime da comunhão parcial de bens. E aí nós temos alguns regimes no nosso ordenamento, né? Que é o da comunhão parcial de bens, que é o da comunhão total de bens, a separação total e temos também a participação final nos aquestos. Esse é o menos conhecido, é o menos usado no nosso ordenamento. E aí, algumas pessoas criticam, né, eu vejo muita gente hoje em dia criticando essa questão do regime da comunhão
parcial de bens. O que é que quer dizer o regime da comunhão parcial de bens? O que é que o Estado escolhe para a gente? A gente tem 3 categorias de bens, né? Quando a gente é solteiro, o meu bem, o bem da pessoa que eu escolhi para estar junto comigo, ele tem os bens dela, e a partir daquele momento da união, tem os bens do casal, que vão ser constituídos ali na constância do casamento, que vão ser adquiridos onerosamente. O que é isso? Comprados, né? Porque eu posso vir a adquirir bens fruto de doação, fruto de herança. E pelo regime da comunhão parcial de bens, esses bens não se comunicam, né? Continuarão sendo só meus, certo? Tem alguns, interrompendo, desculpa, que são até condições, né? Isso. Que são transmitidos para o casal ou para um ou para outro, com um termo de condição para que o outro não tenha acesso. Isso, exatamente. Com a cláusula serão doados aí é para outro regime, não é para a comunhão parcial de bens, exatamente. Seria no regime mas a gente chega lá, mas no regime da comunhão total de bens, onde tudo é de todo mundo, é uma comunhão de bens, os meus bens que vinham comigo, né, que eu tinha antes da união, ou então que são adquiridos na constância da união, se tornam um todo, se torna aí de todo do casal, né? E onde é que isso vai impactar, né? No momento da separação, no momento do divórcio. Mas aí as pessoas, por que a gente vai discutir bens? A gente já está pensando na separação? Não, o casamento, ele não só se dissolve com a separação, com o divórcio, né? A gente diz que tem uma certeza que a gente tem na vida, né? Que ela terá fim. Outra certeza também é que o casamento ou a união estável terá fim. Mas a gente não casa pensando em se divorciar, né? Ele pode ter fim pelo divórcio e ele pode ter fim pela morte, né? Outro tabu, já que entra a questão do testamento, a questão que todo mundo pensa, vou fazer testamento que eu vou morrer. Então sempre, o brasileiro ainda sempre tem esses tabus e não se precaver. Nem durante a vida e preparando até a morte ou a outra vida, com a outra vida não no sentido figurado, mas no sentido de continuar a viver com outro relacionamento, por exemplo. Exatamente, você tocou aí num ponto importantíssimo, porque quando a gente fala planejamento, né? Planejamento familiar para constituir uma família e planejamento sucessório para a gente pensar aí além da morte, né? Porque eu tô pensando que vou morrer um dia, eu não sei quando, né? Mas por que não deixar as coisas já organizadas para que tenha menos confusão ao final, né? Mas e aí, né? Quando a gente fala em testamento, a gente está tratando de sucessão. Quando a gente fala de regime de bens, a gente está tratando aí na questão relativa à união, né? Ao casamento ou à união estável. E aí, quando a gente fala o casamento, o marco, ele vai ser definido a partir daquele momento, né? A partir do momento que eles celebrarem, né, o casamento, passar pelo processo de habilitação, apresentar toda a documentação no cartório, tá tudo ok para casar. E aí, a partir daquele momento que é constituído o casamento, a partir dali passa a vigorar o regime de bens. Se ninguém escolher nada, o imposto pelo Estado é o da comunhão parcial de bens. Não precisa se fazer nada, tá? Agora, se você quer escolher, quer planejar, a gente tem os 4 regimes, mas a gente pode também mesclar eles, fazer de uma forma mista, híbrida, né? Através do pacto antinupcial. E aí do contrato, né? A gente já passa aí para contratualização, né? Que hoje a gente vê até contrato de namoro. Isso. Às vezes o pessoal leva até na brincadeira, mas vem sendo uma tendência até essa contratualização, que realmente o casamento hoje se tornou uma coisa bem maior, porque o patrimônio hoje não é mais concentrado no patriarca, no homem. Isso. E a mulher hoje tem um papel fundamental na sociedade e com isso o patrimônio normalmente tende a crescer mais. Exatamente. Então essa é a importância desse tema e da contratualização também. Também é muito importante. Como seria bom que as pessoas discutissem essas questões? Porque quando a gente fala em fazer um pacto antinupcial ou um contrato de namoro a gente tem algumas ressalvas, né? Porque pode ser o quê? As pessoas hoje, os namoros hoje são diferentes, são
quase um casamento. Se a gente União for pensar, estável, né? se a gente for pensar na época dos pais da gente, os namoros de hoje são casamentos, né? As pessoas vivem juntas, dormem juntas. Só não vai entregar a fazem vida. idade, viu? Não vamos. Não vamos entrar nesse. A gente deixa para os bastidores, não vamos entrar nesses detalhes. Mas as pessoas hoje podem viver juntas e não caracterizar uma união estável. Né? As pessoas podem estar juntas para dividir despesas. Né? Você paga a conta de água, o outro paga a conta de luz, o outro paga o condomínio, o outro paga. Tem os preceitos normais da união estável, né? Isso, que exatamente. Constituir família. Exatamente. Mas vocês moram juntos, mas não têm o ânimo de constituir família. E aí é importante o contrato de namoro, né? E tem pessoas que não moram juntas, mas constituem uma união estável. Mas tem aquele ânimo, né? Aquela vontade de constituir uma família. E aí, se eles não escolheram o regime será o da comunhão parcial de bens, certo? E aí, separação total. A gente tem algumas situações em que... Só um adendo, doutora, para finalizar a parcela de bens, eu acho que a grande questão também é desinformação. Com certeza. As pessoas não sabem quais são os tipos de regime, às vezes desconhecem totalmente. Isso. Aqui, no nível do Brasil, trazendo o Brasil, na verdade, e aqui no Nordeste, pior ainda, a falta de conhecimento é absurda. Então, às vezes, é imposto pelo Estado que a própria pessoa não tem o conhecimento que pode fazer a escolha. Exato. Desculpa interromper para... Não, interessantíssima sua... Muito bem pontuado. E aí a importância de programas como o Cláusula Aberta, né? De trazer esse tema e de levar esse tema, um tema tão importante como tantos outros temas que serão discutidos aqui. Mais uma vez, parabenizo pela iniciativa. E aí, vamos terminar então o comunhão parcial de bens, né? Como é que será caso esse casamento venha a se dissolver, né? Pelo divórcio, aqueles bens que foram comprados ou por um ou por outro, ou então pelos dois, pode ser que apenas um tenha contribuído financeiramente. Porém, pelo regime, é 50% de um e 50% de outro. Os bens que você tinha adquirido antes, ou então que você recebeu em doação, ou que você recebeu de herança, não se comunicam. Serão apenas divididos esses bens que foram comprados, certo? Independente de por que comprou. E aí, quando você faz um pacto nupcial, o seu regime escolhido pode ser até o da comunhão parcial de bens. Mas você pode realizar um contrato e dizer: eu vou contribuir na compra do bem com 60%. A outra parte vai contribuir com 40%. E a divisão ser feita dessa forma. Mas aí precisa do pacto nupcial registrado em cartório de notas e levado aí para o registro civil, onde será realizado o casamento. Certo? A separação. Esse vai ter, a gente está tratando aqui de direito de família, a gente está tratando regime de bens para a questão de divórcio. Quando a gente passa aí para sucessões, aí vai ter outro tipo de tratamento. Impacto. É importante falar também da questão da posição da mulher, porque antigamente a mulher vivia para a família. Isso. Então ainda havia um preconceito muito grande, porque o homem era o provedor da casa financeiramente. Exato. E a mulher achava que ela não fazia nada porque só cuidava da família. Isso até o tempo do último com a doutora Luciana Brasileiro, e que ela é uma ferrenha defensora do trabalho não remunerado, né? Isso, eu também sou. Que é a questão da mulher trabalhar em casa, cuidar da família e dar condições para que o marido possa desenvolver o seu trabalho. Então, acho que isso aí também é importante a gente ficar na questão dos 50% e explicar o motivo também dessa evolução doutrinária. Pelo Código 16, ele era totalmente patrimonialista. Patriarcal. Então a mulher praticamente saía sem nada. Isso. Quando a gente fala em pátrio poder, né, o poder do homem, e aí a gente tinha até um regime que foi excluído, né, que foi extinto, que era o regime dotal, né, que era relativo aí aos dotes, que o homem recebia, né, aquela parte da casa. Exatamente, da casa. Veja que coisa, né? As mulheres... Isso é um animal. Né? Isso, uma mercadoria, né?
Mas, assim, graças a Deus, com a evolução dos tempos, né, a igualdade aí veio com a Constituição de 88, e aí a gente não tem mais esse panorama. É difícil ainda mudar a relação, essa relação da mulher, né? Mas aos poucos, aos passos, não digo passos largos, aos passos curtinhos, mas nós estamos conseguindo. E aí, era até uma forma de, realmente, o parcial, né, de preservar um pouco esse direito das mulheres. Né? Porque a mulher está naquele trabalho invisível, que tem sido reconhecido hoje em dia, né? A gente já vê aí várias jurisprudências concedendo aí a remuneração para esse trabalho. E quando a mulher estava em casa, né, sem fazer nada, ela estava, no mínimo, mantendo ali a segurança, né, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando da comida, cuidando da roupa, né, do marido, para que o marido tenha tranquilidade para trazer o pão de cada dia, como assim era antigamente. E hoje estamos todos aí lutando pela igualdade no mercado de trabalho e muitas mulheres hoje sustentam as suas... São as provedoras. São as provedoras. Dentro desse tema ainda, fugindo um pouco, mas dentro desse tema, é a questão de, por exemplo, um financiamento imobiliário. Isso é. Eu acho que é um tema que às vezes as pessoas ficam na dúvida se vai quitar, se não vai. Como é que tem que fazer para proceder essa divisão quando tem o divórcio? Isso. E ainda não foi contribuído de forma total. Importantíssimo essa pergunta. Veja, esse bem pode ter sido adquirido antes da constância do casamento. Você fez um financiamento, vamos pensar em um financiamento de 10 anos, tá? O teu regime é o da comunhão parcial de bens. E aí, a segunda pessoa, quando entra nessa... Passa um marco que é o marco do casamento. Isso, do casamento, da constituição da união estável, né? Quando eles passam a viver com aquele ânimo de constituir família, a partir dali, aquela pessoa tem já o direito à meação, né? Então, se você pagou 10 anos do teu financiamento, esses 10 anos estão preservados, são 100% seu. É até um cálculo um pouco complexo para advogado, que foge um pouquinho de matemática, né? Gosto da calculadora. Exatamente, mas a gente tem que, volta e meia, aqui tá fazendo alguns cálculos, né? Com certeza. E aí, durante esse período, se você passar mais 10 anos desse financiamento, você vai ter ali direito a essa meação desses 10 anos. Então, algumas pessoas, eles optam por quitar, né? E outras pessoas não, ele viveu aquele período junto, naquele período que tiver junto, a pessoa vai ter direito ali àquela... indenização. Isso, aquela meação. A meação aí realmente pelo regime de bens. Pouca gente sabe disso. E às vezes é uma grande dificuldade até das pessoas entenderem. Não, mas é meu, foi eu que comprei. Isso. Sim, mas a partir do que passou aquele marco, o outro contribuiu de alguma forma. Exato. Então é isso que a gente tem que deixar claro. Exato, contribuiu com o bem-estar, contribuiu de alguma forma financeiramente para o sustento da família, não pelo pagamento ali daquela Não foi parcela, né? Mas contribuiu, né? Contribui, o aperreio faz parte, o aperreio faz parte de toda a relação, né? E aí, assim, nem a pessoa que comprou, né, que acha que é meu, só meu, aquela pessoa nunca vai ter participação, não tem o conhecimento. Assim como a pessoa que entrou nessa relação participou e às vezes sai sem nem ir atrás dos seus direitos. Por isso é importantíssimo a falta de conhecimento é um grande problema hoje ainda. Isso, falta de sobretudo conhecimento jurídico. Eu costumo dizer conhecimento é poder, né? Para todas as partes. Mas vai chegar, tem até a questão também que vou trazer um colega nosso que está falando até, quem está falando aquele casamento e do divórcio, que quando ele vai casar no divórcio, quando ele faz o casamento religioso, sim, com efeito civil, ele está conseguindo, é uma tese que ele levanta que se for anulado o casamento religioso, automaticamente deveria se estender ao casamento civil. Então é uma tese que está sendo trabalhada ainda aí, mas futuramente vai vir um outro colega aqui para tratar sobre esse assunto, que é mais uma coisa canônica, que é mais uma coisa da Igreja Católica. Isso aí eu deixo pro colega. Fica à vontade tô curiosa já, desde já. É muito interessante. Desde já eu tô curiosa para assistir esse episódio aí do Cláusula Aberta.
E aí, essa lei da sua intervenção em relação aos bens adquiridos ou antes, né, financiamento. Isso vale para apartamento, isso vale para carro, tá? Qualquer tipo de financiamento. Vamos para a separação total, Total, de universal, bens. né? Isso, total, universal. Tem a obrigatória, que a obrigatória é por uma imposição da legislação, né? Com pessoas de 16 anos. O casamento é permitido a partir dos 16 anos de idade. Só que dos 16 aos 18 anos precisa de autorização dos responsáveis. Se não tiver autorização dos responsáveis, precisa do suprimento judicial, né? Entra-se na justiça para ter aí essa ordem para se habilitar, exatamente, para casar. E aí, esse pessoal, né, esses nubentes, que é a idade núbio, né, a partir dos 16 anos, entre os 16 e os 18, esse regime será o da separação obrigatória, separação total. E aí, depois essas pessoas podem alterar esse regime, é possível aí alterar o regime de bens desde que devidamente fundamentado. E o que é essa separação total? O que é meu, o que é do outro é do outro, né? E o que adquirirem juntos, se comprovar, né, pela súmula 377, se comprovar o esforço comum, você contribuiu 20%, o outro contribuiu 80%, vai ser cada um a sua parte. Se contribuiu 50% e o outro contribuiu 50%, cada um com a sua parte. E se eu comprei o bem sozinha, não teve contribuição do outro, separação total, será apenas meu o bem. Vamos trazer uma discussãozinha aqui. Se nesse ponto, não é voltando a outro regime, mas o papel da mulher. Vamos dizer que ela realmente também não trabalha, mas a separação é total, mas ela, querendo de uma maneira ou outra, ela está dando condições, mas ela sai sem nada? Isso, veja, isso aí é uma imposição legal, porque tem algum impedimento, né? Eu não tenho autonomia da vontade para casar entre 16 e 18 anos, né? Não atingiu ainda a maioridade. Então, só casa se tiver autorização dos pais. Então, regime imposto. Você não tem autonomia da vontade, você não tem direito de escolha. É imposto este regime, que pode ser alterado. Exatamente. E aí, qualquer uma das partes pode sair perdendo. Como se você provar ali o esforço realmente financeiro comum, será dado a cada um a sua parte que lhe cabe. Certo? Isso aí é essa imposição, que era a imposição também aos maiores de 70 anos, né? Que a partir aí de fevereiro de 2004 já deixou de ter essa obrigatoriedade das pessoas acima de 70 anos casarem pela separação total de bens. As pessoas, o regime convencional para as pessoas acima de 70 anos é o da separação total. Porém, caso ele escolha, uma pessoa de 70 anos hoje é um jovem, né? A realidade mudou muito. E mudou totalmente. E aí a gente tem atletas, triatletas, fisiculturistas, né? Com essa idade. Besta, quando a gente vê, por exemplo, tá vendo esse remake de novelas, a gente vê uma pessoa de 60 anos, já 30, 40 anos atrás, era uma senhora já bem... Hoje em dia já vê que como evoluiu a sociedade nessa questão. Hoje é uma garotona, né? A Odete Reutemann. É um exemplo importante. Tem vários temas de família aí para os noveleiros de plantão, né? E advogados noveleiros também, né? Então, a gente voltando aí a essa questão que hoje não é mais a imposição para as pessoas acima de 70 anos, que elas podem escolher. O regime convencional é o da separação obrigatória, né? Então, se nada disser e for ao cartório para se habilitar para o casamento ou a união estável, será o regime da separação total. Se quiser um regime diverso, terá que ser feito por meio de pacto.
antinupcial. E ela Foi tem essa dado o importância. direito de escolha. E também tem algo que ela se divide no caso da obrigatória e da voluntária. É justamente por causa Exato. essas questões pormenores aí que... A obrigatória é imposta por lei. Isso. O maior de 16, menor de 18 só pode se casar nesse regime de bens, né? E o que era obrigatório para o maior de 70, hoje é voluntário, né? Você pode se casar de separação total por escolha sua. Há quem diga que é mais simples, que não vai ter problema aí na... Eu acho que qualquer um tem problema, mas vê no dia a dia, né? Pois é, exatamente. Mas há quem diga que deveria ser o convencional, né? Se ninguém optar por nenhum regime de bens, deveria ser o que é seu, o que é meu, e o que a gente construir juntos é dos dois. E isso que o Código, o direito, vem para tentar tirar o Estado muito dessa questão, mas ainda existe a presença do Estado muito forte nesse sentido. Mas cada vez mais tende a ser realmente uma contratualização entre as partes e o Estado se afastar cada vez mais. Essa seria a tendência razoável que todos pretendem um dia, mas infelizmente não dá. Historicamente, a gente saiu aí do envolvimento total do Estado, né? E com a questão religiosa muito forte. A família era formada a partir do casamento. A gente não podia falar em família fora do casamento. A gente não tinha o instituto da união estável, né? Até as famílias simultâneas, que ainda tem uma polêmica muito grande. Ainda é um tema que está em grande discussão, né? Mas aí a gente vinha de uma família, de uma sociedade extremamente patriarcal e matrimonializada. A gente não tinha a figura do divórcio, né? O casamento era para sempre. O desquite. E isso, depois veio aí a figura do desquite, né? Que era a prerrogativa do homem de dar ou não, conceder ou não o desquite para a esposa. Se discutia a questão da culpa no casamento, que hoje a gente não discute. Mas essa questão dos 2 anos, que era separação, o pessoal ainda usa muito o termo de separação, mas deixar claro que separação era usada por 2 anos para que a pessoa tivesse a ter... Não, será que é isso mesmo que eu quero? E hoje em dia, como está a questão da violência, poderia até acontecer um feminicídio, uma coisa, ou ao contrário, mas esses 2 anos não precisa mais hoje em dia. A gente faz divórcio hoje sem ouvir outra parte. É um direito potestativo que a gente chama. Exatamente, né? É um direito de quem quiser se divorciar, né? E hoje eu fiz uma audiência semana passada e aí ainda a conciliadora perguntou se tinha a possibilidade de conciliação. Eu digo, poxa, faz tempo que eu não via isso, né? A pessoa ajuizar uma ação para se divorciar e aí ainda ficar. Existe possibilidade de conciliação? Não, é direito meu, eu quero, não preciso mais nem ouvir, né? Inclusive, professor doutor Júlio Figueiredo tem uma proposta aí de alteração no novo Código Civil para que o divórcio tenha o direito de cada uma das partes, né? Por que não poder ser feita em cartório, né? Já tem um avanço aí também. Isso, exatamente. Doutrinário para que possa... Já estamos com essa discussão. E aí, às vezes, a gente vê notícias aí, foi decretado o divórcio liminar em 24 horas em Mato Grosso, em São Paulo. Ótimo, assim deveria ser. Aqui a gente ainda tem... Não é nem tratado, a gente usa, tutela de evidência, é muito usado sobre isso, mas não devia ser tratado como forma liminar, devia ser tratado como uma coisa comum. Exatamente. Eu não quero mais continuar com você. A partir da emenda 66 de 2010, né, que alterou aí a Constituição, né, o casamento se dissolve pelo divórcio ou pela morte. Ponto final, né? O direito potestativo basta a vontade de uma das partes. Isso, o Tribunal de Pernambuco foi um dos pioneiros em conceder e aceitar essa questão do direito potestativo. E a gente ainda escuta, né? Às vezes em algumas consultas, minha esposa está dizendo que não vai me dar o divórcio. Meu marido está dizendo que não vai me dar o divórcio. Não depende dele. É um direito seu, né? É um direito de cada um, né? Exatamente. Não tem que ser nada imposto, na verdade. Exato. Essa questão do divórcio, né, que ainda existe pessoas que perguntam se meu esposo não quer dar o divórcio, minha esposa disse que não ia dar o divórcio. E aí, recentemente, eu recebi uma cliente que ela disse que não iria dar o divórcio ao ex-marido dela, né? Assim,
olhe, nem vá nessa questão, porque não tem o que se discutir, né? Ele vai entrar com o divórcio litigioso, mas será informado aí, será feita a audiência de conciliação e aí o dever do advogado é não instigar também aí o litígio, né? Informar que realmente é uma coisa que independe de qualquer uma das partes. Eu tenho uma questão, olha, interessantíssima em relação a essa do divórcio. Uma amiga, né, que eu fui fazer especificamente essa audiência, que eles eram separados há 27 anos. E aí o ex-marido dela, separados, não divorciados, o marido dela, ele já vivia, tinha um filho de 25 anos e tinha os filhos dela. E ela não aceitava de forma nenhuma conceder o divórcio. Na audiência de conciliação, eu conversei com ela, eu expliquei tudo direitinho, né? Foi assim bem difícil para fazer com que ela assinasse, né? Convencê-la a assinar. E na hora que a conciliadora deu a ata para que ela assinasse o divórcio, ela pegou, ela tremia, ela rasgou a ata e saiu correndo no tribunal, no corredor do fórum, e eu não vou assinar, e começou a chorar, eu saí correndo atrás dela, né? Mas veja que situação passa, né? Ele trata muito com a emoção, da emoção, às vezes ali tem um sentimento de vingança, de você ter sido traída às vezes, então eu acho que tudo isso pesa muito e a gente, às vezes, às vezes eu sempre faz de psicólogo. A gente não trata só o direito, a gente também trata a pessoa. Acho que é o ramo mais humano, né, do direito. A gente trata aí de mágoas, de frustrações, e muitas vezes as pessoas querem levar essa frustração para o processo, né? Você desfaz o vínculo conjugal, mas eu vou ficar com o vínculo, porque esse danado vou levar para o tribunal. Eu vou aperrear a vida dessa pessoa. Mas eu acho que depende muito também de nós, como operadores do direito, de tentar não litigar. Claro. Fazer uma advocacia colaborativa, onde a gente possa evitar esse tipo de conflito. Porque no fundo, os mais prejudicados são os filhos. Exato. Que vivem um tormento. Que são muitas vezes usados como moeda de troca. Através como moeda de troca. Uma alienação parental. Isso. A gente vê muito isso. Infelizmente, a gente vê muito essa... Já é outro podcast. É outro podcast. A gente tem vários podcasts aqui para vários temas. Mas vamos continuar aí. Então o tempo que faltou, acho que a gente explorar mais foi a questão da união total, né? Da comunhão universal, né? Comunhão total de bens, né? O que é esse regime? Conheço duas pessoas, para ser mais sincero, mas uma que já fez essa escolha aí há uns 25 anos atrás, e aí é feito mediante o pacto antinupcial, e aí todos os bens, eles se comunicam, né? Os meus bens adquiridos ou comprados ou recebidos em herança antes ou na constância do casamento ou da união estável, se houver se o casamento terminar, né, por questão aí de divórcio, esse será aí meio a meio. Todos os bens que forem aí dependente de ser de um ou de outro. Aí é muito amor. É muito amor, né? É muita confiança. E assim, alguns casais realmente aderem a isso. Algumas coisas antigas estão voltando à moda, né? E que bom que essa liquidez aí dos relacionamentos que a gente escuta falar. Seja mais humano, né? Exatamente, sejam mais sólidos, né? Que as pessoas sejam mais próximas, que tenham responsabilidade afetiva, né? Outro tema aí para um podcast, a questão da socioafetividade, né? Que a gente constitui vínculos de filiação. Sim, né? Hoje em dia está muito importante Exatamente. isso, que mexe realmente com a criança. A falta de afeto também, né? Até questão de responsabilização civil. Isso, responsabilização civil, indenizações, né? Aí por abandono afetivo, né? E filiações sendo, em contrapartida, né? Filiações sendo reconstruídas, reconhecidas, né? Não, reconstruídas que eu digo é no sentido
você não ter mais um pai biológico e ter outra figura, você identificando como sendo seu pai, né? Isso. Mas voltando, o que é exatamente. que você pode dizer assim da comunhão total, alguma coisa assim que seja muito importante, aqui fica a mensagem também. Eu quero deixar claro para as pessoas aqui que a gente não está com interesse, eu sempre falo isso em todos os podcasts, de esgotar o tema. É muito difícil você querer esgotar o tema no direito. Então vai ter muitos casos que vocês vão dizer, poxa, deixaram de falar, não, porque realmente é muito difícil a gente tentar buscar um caminho que a gente tente esgotar. Seria quase que impossível, porque o direito não acompanha a velocidade que a sociedade vive e a gente está sempre tentando acompanhar, mas é muito difícil. E o direito não é uma ciência exata, né? Não é aquele negócio 2 mais 2, você 4, o resto da vida, né? E às vezes a gente brinca, né? Muitas vezes em sala de aula até, né? Professora, em relação a tal ponto, depende. Tudo né? depende. Vai depender do caso concreto. Então, tem situações que, mas eu vi uma história da pessoa que foi se divorciar e aí foi diferente. Vamos entender aquele histórico completo. Primeiro de tudo, né? Vamos entender aí o regime de bens. Não sei nem o que é isso. Quando não sei nem o que é isso, comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens, bens adquiridos na constância do casamento, da união estável, divide-se em partes iguais. E quando a gente fala aí, né, em regime de bens, a gente lembra que para qualquer tipo de união, né? Homoafetiva ou heteroafetiva. E casamento ou união estável. Casamento ou união que a gente estável. também vai e volta muitas vezes. Eu vou trazer também uma questão que, por exemplo, um imóvel na união parcial. Se ele é anterior, foi de herança. Se ele é anterior, mas se ele for divisível, se ele sair, deixar de ser imóvel e passar a ser dinheiro, em pecúnia, passa a dividir. Esse aí, se você vendeu um bem que você recebeu de herança e comprou outro bem. O mesmo valor, esse bem é integralmente teu. Continua, mas se você transformar isso em dinheiro e cair na conta, já perdeu 50%, já desvalorizou 50%. Exatamente. E uma coisa importante que você me fez lembrar em relação a você tem um bem ou que você recebeu de herança, de doação, ou então que você adquiriu onerosamente, né, antes desse casamento ou dessa união estável. Aquele bem não te pertence, você não vai ter participação no momento de uma dissolução. Mas os frutos percebidos, o que é isso? Eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento e eu aluguei. Então, a outra parte tem participação nesses frutos aí. Exatamente. E aí, se você tinha um imóvel de 500 mil reais que você recebeu de herança, você vendeu e comprou aí na constância dessa união um imóvel de 1 milhão, aquela parte a ser partilhada vai excluir o que veio seu por herança. Você tem que provar, certo? Direito é prova, né? A gente tem que... Não tem muita argumentação e provar o que está dizendo. Isso, provar o que você está argumentando. E aí, lembrando, né? Comunhão total, confiança total, assim deveriam ser todas as uniões, né? Não que as pessoas casem pensando em se separar, mas é uma questão de confiança realmente aí. Mas eu acho que houve uma evolução muito grande de todos. Eu acho que ainda tem alguns problemas quando existe ainda algum sentimento. Eu acho que aí existe um grande problema ainda. Mas quando a gente atinge uma maturidade, que a gente pode entender que realmente não dá mais, que cada um possa seguir sua vida, que vai deixar filhos, não vai deixar não, são filhos, e que tem que ter essa maturidade de conviver, eu acho que tudo fica muito mais fácil. Então, eu ainda sou muito a favor da contratualização. Isso. Eu acho que é a melhor forma de evitar a presença do Estado e você realmente decidir como foi acordado lá atrás. Você escolher, né? Exato. Eu sou totalmente a favor aí da contratualização, tá? Porque você vai escolher. E aí você fala muito bem nessa questão de maturidade. Inicialmente começou falando que essa maturidade aconteça no fim, né? Que é mais difícil porque os ânimos estão exaltados. Por que não ter essa maturidade, trazer essa maturidade para antes?
discutir essa relação. Mas ainda é um tabu, bem, né? é um tabu. Se você pegar percentuais Isso. que chegam aos nossos escritórios, não dá 10% de quem já fez algum... Não, quero fazer um pacto. Não, você já vem querendo o divórcio. É muito difícil. O que é que a gente vê? Quem é que a gente vê? A gente vê sempre na mídia, né? Quando a gente fala de algum famoso que fez um pacto antinupcial. E aí escondendo. Que colocou, exatamente, mas está correto, né? Que colocou aí cláusulas, inclusive, né? Aí a gente vê a questão Traição. isso de traição, que se tiver traição, aí a gente volta mais uma vez a novela, né? Vale É o tudo. ponto de orientação do povo, né? Na verdade. Isso, exatamente. Que aí um bilionário, né, casou-se com uma moça humilde, e qual foi a imposição da família? O pacto nupcial, que ela tinha que ficar, acho que 1 ano casada para que tivesse direito. E aí, com o passar do tempo, ia estabelecendo, ficou 1 ano, 1 milhão, 2 anos, 2 milhões. Isso é muito comum na Europa, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A gente tem essa cultura ainda de, como a gente já falou, da falta de informação, do preconceito. Exatamente. E de duvidar do outro, que também serve, como eu digo sempre, também para o testamento. Pré-conceito, né? É um conceito pré-concebido, né? Formado sem a devida orientação. Então, mais uma vez, aí eu volto. Conhecimento é poder, né? Procure uma assessoria jurídica, né? Uma coisa que eu não aconselho muito, né? Mas a gente pode pesquisar na internet, não para ter como verdade absoluta, porque o direito e ele inteligência é dinâmico, artificial, né? O pessoal hoje ali tá botou ali, não, já vou divulgar. Ele vai ser, exatamente, a inteligência artificial já é tema para outro podcast também, que vai ser tendencioso de acordo com a gente der aquele promptzinho, né? De acordo com o que a gente escrever ali, porque se a gente perguntar, se eu disser, eu sou torcedora do esporte, quem foi o campeão de 87 vai dizer que é o esporte. Na Flamengo, né? Mas se o flamenguista for perguntar, for colocar ali, sou torcedor do Flamengo, quem é o campeão de 87, ele vai dizer que é o ele Flamengo. Quer agradar então, exato. Quem tá dando comando. Dependendo do comando que foi dado. Então, não recomendo para essas questões aí de direito, para você se balizar com isso, né? Você pode, óbvio, ter uma noção, um artigo científico, né, de acompanhar um verdadeiro influência, que sejam doutrinadores do direito, e aí você ter aquela ideia, você ter aquela percepção e procurar uma assessoria jurídica na hora de contratualizar. Exato. É muito que você tenha segurança nisso, você tenha conhecimento de quem está fazendo isso, você procure fazer pesquisa, não é difícil. Hoje em dia a OAB, pelo menos a OAB Pernambuco, está muito aberta a você chegar e conversar. Fique atento aos golpes que estão tendo aí em relação aos advogados. Isso atrapalha muito o nosso trabalho. E, acima de tudo, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de passar informação. Isso aqui, quando a gente fala de direito de família, é um direito muito difícil. Isso. Porque a gente está tratando com emoções, está tratando com dinheiro. Então, é tudo que pesa dentro de uma relação social. Isso. Então, dinheiro pesa em tudo. Então, tudo que a gente está falando aqui, de emoção, de dinheiro, então, realmente é um ramo do direito civil que traz muita polêmica. Exato. E precisa ser muito bem explicado, muito bem orientado. Como se a gente não vai esgotar isso nunca. Não. Mas que vocês fiquem à vontade para poder perguntarem. Entrem lá, quando o vídeo estiver lá, tenham os comentários, perguntem. Para dentro do possível a gente responder. A sociedade está em constante transformação, né? E o processo legislativo, aí a formação, né, das leis, elas não acompanham aí esse processo. Óbvio que a gente tem as reiteradas decisões do o que vai facilitar muito o nosso trabalho. Isso, exatamente. Tanto que a gente tem a decisão aí do casamento, né, desde 2013, que o casamento pode ser homem-homem, mulher-mulher, o homem e mulher, né, como assim diz a Constituição, o Código Civil, porém essa alteração ainda não está na legislação. Mas desde 2013 vem sendo aí amplamente, a gente não tem mais nem o que discutir. E nos tribunais superiores ninguém fala, só fala companheiro, isso, exatamente. Não dá gênero aos cônjuges, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Uma coisa importante que a gente poderia ter, eu poderia ter falado aí no início, né, em relação, a gente
A gente não tem distinção aí, casamento ou união estável. Os regimes de bens, eles podem ser escolhidos, né, através aí do pacto nupcial, se não for aquele, o convencional, né, eles podem ser escolhidos aí tanto para as pessoas que vão se habilitar para o casamento, como em relação à união estável. A união estável pode ser formalizada, né, mediante escritura pública no cartório, ou pode ser que ela não seja formalizada. E aí é um problema, né? Porque quando a relação se dissolve ou pela separação ou pela morte de um dos companheiros, a pessoa vai ter que, se quiser aí algum direito de família, né? Se quiser aí a questão de discutir questão de bens, se quiser discutir a questão alimentícia, ela vai ter que constituir aquela união estável e desconstituí-la. Então, é um trabalho a mais, né? A grande dificuldade da união estável, na verdade, que eu vejo, que no casamento você tem um marco temporal já determinado. A união estável você pode não ter registrado e ter convivido 10, 15, 20 anos e agora você entra com ação de confirmação da união e da dissolução ao mesmo tempo. Então, isso acontece muito ainda dentro do judiciário, que é uma coisa recente, né? A tendência é que isso vai se organizando. Vai ter que provar ali aquele período, né, em que as pessoas efetivamente ficaram juntas. Exatamente. E uma coisa importante também para se falar, né, que quando a pessoa se casa, há aí a alteração do estado civil. Até a brincadeira, né? Casou, solteiro nunca mais. Ou será casado, ou será divorciado, ou viúvo, né? Pode ser que seja casado novamente, mas solteiro. Segundo a minha mulher, disse que vai ser viúva. Nunca mais, só viúva, né? Muito bem. E a união estável, ela não altera aí o estado civil, né? Inclusive tem também uma proposta para alteração aí do Código Civil em ser o novo estado civil, né? Conviventes. E aí, é apropriado, né, na verdade. Isso, aí ter essa alteração, lógico que você conviveu ali, né, com uma pessoa como se família fosse, né? Que é. E é uma família, exatamente. Como se uma família fosse, quando a gente fala aí no ânimos de constituir família, obrigado pela correção. O ânimos aí de constituir família e assim que tem que ser, né? Partindo já aqui para o final, qual a mensagem que a doutora pode deixar para todos que diante desse tema, que vamos sair, não tem como esgotar, mas desse tema tão importante, que afeta tanto depois do casamento, eu acho que afeta tanto quanto o casamento, ou às vezes até mais, principalmente os filhos, que já falei de alimentos no anterior, então isso tudo faz parte. A mensagem que pode deixar aí que as pessoas procurem conhecer os regimes de bens. Obrigação do oficial do cartório, né, dele informar qual é o regime de bens que será aplicado, caso as pessoas não escolham, mas é importante que aconteça essa escolha. É importante que as pessoas conheçam e as pessoas decidam como é que vai ser a sua relação com os bens. Porque quando você se junta, quando você se casa com uma pessoa, quando você vive em comunhão de vidas, não é só a questão do afeto, é a questão patrimonial. E o melhor momento de se discutir essa relação patrimonial é no início, no momento ali onde o afeto fala mais alto. E você discutir bens não é aquele dito popular, né, que você está agorando o casamento. Nem casei, já estou discutindo valores. Isso, exatamente. Não é a questão, você está preservando ali única e exclusivamente o amor, né? Proteja seus bens e proteja o seu amor, proteja o seu relacionamento. Então, essa questão contratual precisa ser mais discutida, precisa ser levada à população. É o que a gente falou inicialmente, a questão da maturidade. E fazendo isso, a tendência é o quê? Que esse relacionamento possa se desfazer de uma forma mais tranquila, e que possam ser amigos ou ter um diálogo, né? E que dure aí, que está o resto da vida, né? Que sejam felizes para sempre, que assim seja, né? Com respeito,
com maturidade emocional e financeira. Contratualizem as suas relações. Não é interesse, é preservação do amor. E evitar um problema futuro. Com certeza. Estou aqui agradecer a presença da doutora Karina aqui com a gente. Eu que agradeço. Quem tiver demais. com dúvida, pode mandar mensagens, pode mandar nos comentários, que a gente tenta passar para ela também responder. E a gente está aí tirar alguma dúvida e tentar trazer alguma informação boa e vocês possam ficar atentos a tudo que foi levantado aqui. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima. Obrigada.